Seja muito bem-vindo ao canal Retratos de Época. No vídeo de hoje vamos ver a fascinante história da Torre de Pisa, um ícone italiano que desafia a gravidade há mais de 800 anos. Vamos mergulhar desde a ideia inicial de construir uma torre-campanário grandiosa na Praça dos Milagres, passando pelas reuniões e projetos que envolveram arquitetos como Bonanno Pisano e Giovanni di Simone, até a execução cheia de imprevistos, como o solo instável que a fez inclinar logo no início. Exploraremos as particularidades boas e ruins, as genialidades de engenharia romana e gótica, as interrupções por guerras e dívidas, e como ela se tornou um símbolo mundial de resiliência e turismo nos dias de hoje. Você sabia que a torre já inclinou em direções diferentes e que Mussolini tentou consertá-la, mas só piorou as coisas? Essa história conecta o orgulho medieval de uma república poderosa ao legado de um monumento que sobreviveu a terremotos e bombas. Em 10 segundos, logo após a vinheta. Retratos de época. A Torre de Pisa, conhecida mundialmente por sua inclinação peculiar, não é apenas um erro de engenharia, mas um retrato vivo da ambição humana, das limitações da natureza e da persistência ao longo dos séculos. Imagine uma cidade medieval próspera, Pisa, no coração da Toscana, na Itália. No século XII, Pisa era uma república marítima poderosa, rivalizando com Gênova e Veneza pelo controle do comércio no Mediterrâneo. Seus navios traziam riquezas de terras distantes, e com isso veio o desejo de exibir grandiosidade. A ideia de construir uma torre-campanário surgiu como parte de um complexo religioso maior, a Piazza del Duomo, ou Praça da Catedral, que já incluía a catedral e o batistério. O objetivo era criar um Campo dos Milagres, um espaço sagrado e impressionante que refletisse o poder econômico e espiritual da cidade. Mas, por trás dessa ambição, havia um toque de vaidade. Parte do financiamento veio de tesouros saqueados de Palermo, na Sicília, durante uma conquista em 1063. Era uma forma de Pisa mostrar ao mundo sua força, usando o butim de guerras para erguer monumentos eternos. O projeto inicial foi concebido para ser uma torre cilíndrica, algo incomum para a época, já que a maioria dos campanários era quadrada. A altura planejada era de cerca de 60 metros, com 8 andares, toda em mármore branco reluzente, extraído das montanhas próximas. As discussões sobre o projeto provavelmente envolveram arquitetos e mestres construtores da região, em reuniões na catedral ou nos palácios da República. Há debates sobre quem foi o arquiteto principal. Por muito tempo, atribuiu-se a Bonanno Pisano, um escultor e fundidor de bronze conhecido por portas da catedral, baseado em uma inscrição encontrada no século XIX. Mas estudos recentes apontam para Giotti Salvi, que projetou o batistério e outras torres em Pisa, devido a semelhanças estilísticas. Independentemente disso, o design incorporava elementos românicos, como arcadas cegas no térreo, colunas engajadas e capitéis coríntios, inspirados na arquitetura clássica romana, que os pisanos admiravam. A construção começou em 9 de agosto de 1173, com a colocação da pedra fundamental. Os trabalhadores, cerca de 23 no início, eram coordenados por mestres como Guglielmo e, possivelmente, Bonanno. O solo da praça, porém, era um problema desde o começo. Pisa significa terra pantanosa em grego, e o local era uma planície aluvial próxima ao rio Arno, com solo macio composto de areia, argila e conchas. A fundação foi escavada apenas a 3 metros de profundidade, rasa demais para uma estrutura de 14.500 toneladas. Nos primeiros anos, o trabalho avançou rápido. O térreo e o segundo andar foram erguidos até 1178. Mas, ao chegar ao terceiro andar, a torre começou a inclinar para o sul, cerca de 0,2 graus inicialmente. O pânico se instalou. Os construtores notaram que o lado sul afundava mais, devido à composição irregular do subsolo, mais compressível ali. Aqui entra uma particularidade controversa. Em vez de parar e repensar a fundação, os mestres tentaram compensar construindo os andares superiores com o lado sul mais alto, usando colunas e arcos ligeiramente maiores. Isso criou uma curvatura sutil na torre, como uma banana levemente arqueada. Mas o peso extra só agravou o problema. Em 1178, com a torre a cerca de 15 metros de altura, a construção parou. Não por escolha técnica, mas por guerras.
Pisa estava em conflito constante com Gênova, Lucca e Florença. Essa interrupção, que durou quase um século, até 1233, foi uma bênção disfarçada. O solo teve tempo para se compactar sob o peso existente, estabilizando a estrutura o suficiente para evitar um colapso total. Engenheiros modernos acreditam que, sem essa pausa, a torre teria caído logo nos primeiros anos. Quando o trabalho recomeçou em 1233, sob a supervisão de Benenato, filho de Gerardo Bottici, e depois por Guido Speziali em 1260, o foco era continuar apesar da inclinação. Em 1264, Giovanni di Simone, arquiteto do Camposanto, cemitério monumental adjacente, assumiu. Ele era um gênio prático. Organizou equipes para transportar mármore das montanhas de San Giuliano, usando carroças e barcos pelo Arno. Di Simone construiu os andares do quarto ao sexto entre 1272 e 1284, sempre compensando a inclinação com paredes mais verticais no lado oposto. Mas novas guerras interromperam tudo novamente. Em 1284, Pisa sofreu uma derrota devastadora na Batalha de Melória contra Gênova, perdendo sua frota e poder marítimo. A República entrou em declínio econômico e a torre ficou abandonada por mais décadas. O contexto histórico aqui é crucial. O século XIII foi marcado pelo auge das repúblicas italianas, com Pisa no centro de rotas comerciais que ligavam a Europa ao Oriente. Mas as guerras internas e o surgimento de potências como Florença enfraqueceram a cidade. Apesar disso, em 1319, o sétimo andar foi concluído. Finalmente, em 1372, Tommaso de Andrea Pisano, irmão do famoso escultor Nicola Pisano, ergue o campanário no topo, harmonizando elementos góticos com o estilo românico da base. O campanário tem 7 sinos, cada um representando uma nota da escala musical maior, com o maior pesando 3.620 quilos, fundido em 1654. Os sinos incluem nomes como l'Assunta, il Crocifisso e la Pascherexia, esta última usada antigamente para anunciar execuções, incluindo a do Conde Ugolino em 1289, imortalizado na Divina Comédia de Dante. Durante a execução, houve genialidades de concepção. A torre é oca por dentro, com 2 escadas em espiral nas paredes, uma com 296 degraus e a outra com 294, para compensar a inclinação. Seu diâmetro base é de 15,48 metros, com paredes de 2,44 metros de espessura no fundo, afinando para cima. O design cilíndrico, inspirado em torres bizantinas ou islâmicas que os pisanos viram em viagens, permitiu uma vista panorâmica única. Mas as particularidades ruins persistiram. A inclinação chegou a 1,2 graus por século e terremotos testaram sua resiliência. Curiosamente, o solo macio que causou o problema também a salvou de pelo menos 4 terremotos fortes desde 1280. A interação solo-estrutura evita ressonância com as ondas sísmicas, como um amortecedor natural. Bastidores revelam fatos surpreendentes. Galileu Galilei, professor em Pisa entre 1589 e 1592, supostamente jogou bolas de canhão de massas diferentes do topo para provar que a velocidade de queda é independente da massa. Um experimento lendário, embora questionado por historiadores. Outra curiosidade: a torre não é a única inclinada em Pisa. O solo pantanoso afeta outras estruturas, como o campanário da igreja de San Nicolamil e o da igreja de San Michele degli Scalzi. Durante a Segunda Guerra Mundial, os aliados quase a bombardearam, suspeitando que nazistas a usavam como posto de observação. Um sargento americano, Leon Weckstein, confirmou que estava vazia e convenceu seus superiores a poupá-la, impressionado pela beleza da praça. No século XX, a inclinação piorou para 5,5 graus em 1990, com o topo 4,5 metros fora do prumo. Mussolini, que via a torre como uma vergonha nacional, mandou furar buracos na base e injetar argamassa em 1934, mas o peso extra aumentou a inclinação. Em 1964, a Itália pediu ajuda internacional. Em 1990, fechou ao público, removeu os sinos e usou cabos e contrapesos de chumbo com 870 toneladas para estabilizar. Entre 1999 e 2001, engenheiros removeram 70 toneladas de solo do lado norte, reduzindo a inclinação para 3,97 graus. Sensores instalados confirmaram em 2008 que o movimento parou pela primeira vez em séculos, garantindo estabilidade por pelo menos 200 anos.
Hoje, a Torre de Pisa é um ícone turístico, atraindo mais de 5 milhões de visitantes por ano. Parte do Patrimônio Mundial da Unesco desde 1987, representa a inovação românica e os desafios da engenharia medieval. Seu legado vai além. Inspirou estudos em geotecnia e preservação, mostrando como erros podem virar virtudes. O que se perdeu? A Pisa medieval próspera, agora uma cidade pacata. O que mudou? Tornou-se símbolo de resiliência humana. O que ficou? Uma lição de que a perfeição nem sempre é reta. Muito obrigado por assistir até o final. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like para que este conteúdo chegue a mais pessoas. Inscreva-se e ative o sininho para não perder as próximas histórias. E claro, conte aqui nos comentários qual o trecho desse vídeo chamou mais a sua atenção ou se esquecemos de colocar alguma informação importante. A sua opinião é o que dá vida a este canal. Um grande abraço e até a próxima. Retratos de época.